Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar mais uma vez sobre Byung-Chul Han. Na verdade, eu quero tratar hoje do 13º e último capítulo do livro Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder. O título é exatamente Idiotismo, né? Eu estou brincando um pouco com esse título e dizendo, é preciso que nós nos tornemos idiotas. Mas o que será que ele quer dizer com isso? Eu já vou contar então essa história para você. E eu vou começar com Byung fazendo referência a Gilles Deleuze, né? o filósofo francês contemporâneo nosso, que morreu já faz algum tempo, mas não faz tanto tempo assim, na década de 90. Em seu curso sobre Spinoza, de 1980, Deleuze observa o seguinte, abre aspas, está citando agora Deleuze, literalmente, eu diria que se fazem os idiotas. Fazer-se idiota, fazer-se o idiota sempre tem sido uma função da filosofia. Quer dizer, o que a filosofia faz? A filosofia idiotiza. Então é óbvio que ele não está falando aqui que o processo de idiotização, ele não está atribuindo essa expressão um sentido pejorativo, um sentido negativo, né? Pelo contrário. Vamos lembrar que a palavra idiota vem de idiosincrasia, né? Idiosincrasia é a maneira de um determinado sujeito enxergar, de perceber as coisas, os fenômenos, né? Isso é de idiosincrático, quer dizer, isso é sui generis, isso é característico, isso faz parte de você. Então, o que a filosofia faz é, a partir da reflexão, do debate, do pensamento, é procurar a originalidade de cada sujeito. Isso está atrelado, claro, aos temas anteriores, tratados, por exemplo, no capítulo anterior, quando ele fala da singularidade do sujeito, da liberdade do sujeito, e aqui ele está falando do sujeito que precisa refletir, que precisa meditar, que precisa refletir, pensar, filosofar, para poder então, ou em uma palavra só, idiotizar-se, para poder resistir à psicopolítica que procura igualar todo mundo, procura escanear a interioridade das pessoas e fazer com que todas sejam iguais. Ele diz, Byung, só o idiota tem acesso ao totalmente outro. O idiotismo descobre no pensamento um campo imanente de acontecimentos e singularidades que escapa a toda subjetivação e psicologização. Então ele está dizendo, o idiota, o autêntico, o original, aquele sujeito que volta para dentro de si e que percebe dentro de si a diferença que marca a vida dele em relação a todas as demais, ele percebe que ele é um ser único, um ser completamente distinto de todos os demais e que, portanto, não tem razão nenhuma para que ele faça parte de uma produção em série, para que ele reproduza o mesmo discurso que todo mundo está reproduzindo, para que ele acredite nos mesmos valores que todas as pessoas estão defendendo publicamente, né? A gente deve exercer a nossa liberdade de divergir, a nossa liberdade de pensar diferente, a nossa liberdade de propor valores alternativos aos valores que a maioria está defendendo, está prescrevendo publicamente. Ele faz também uma citação, uma alusão a Sócrates. Ele diz, Sócrates, que somente sabe que não sabe, é um idiota, né? E claro, ele não está aqui falando mal do Sócrates, ele está elogiando Sócrates, né? Em que sentido Sócrates é um idiota? Ele é original, quer dizer, num mundo em que todo mundo procura o conhecimento, a sabedoria, ele diz, tudo que eu sei é que eu nada sei. Então eu tenho consciência de que não sei tanto. Eu tenho consciência dos limites do meu conhecimento, né? E essa consciência, essa percepção dos próprios limites do meu conhecimento me leva a duvidar, me leva a questionar, me leva a perguntar se isso que está sendo feito dessa ou daquela maneira é assim mesmo, deveria ser assim mesmo ou não. Ser idiota, então, é preciso ser idiota então para resistir ao neoliberalismo. Ele diz, a violência do consenso reprime
os idiotismos, né? Ele está dizendo que é isso, nós estamos caminhando para consenso, né? Quase todo mundo hoje está convencido de que devemos ser produtivos, devemos ser empreendedores, empreendedoras, e está acabando o idiotismo, quer dizer, está acabando o pensamento divergente, o pensamento idiosincrático, o pensamento que diverge dessa maioria que está pensando dessa forma. E aí sim ele chega a essa palavra, né, na frase, o idiota é um idiosincrático, né? Alguém que exerce idiosincrasia, aquele que pensa por si só, aquele que reflete por si só, aquele que explora a sua originalidade. Explorar a originalidade é pensar de maneira distinta da forma como a maioria pensa. À vista da coação, a comunicação e a conformidade, o idiotismo representa uma praxis, uma prática da liberdade, né? Então, ser idiota é ser livre. Pensar com originalidade, pensar de forma divergente, pensar de forma diferente, pensar aquilo que não existe ainda, ou pensar o outro, né? O outro no sentido daquilo que ainda não está estabelecido, é exercer o idiotismo, a idiosincrasia. E por fim ele diz, o idiotismo se opõe ao poder de dominação neoliberal, à comunicação e à vigilância totais. O idiota não comunica, né? No sentido de que ele não permanece dando continuidade a esses conceitos e essas práticas que estão cada vez mais se tornando vigentes entre nós, né? Então ele bloqueia esse fluxo de comunicação que está seguindo toda na mesma direção e que está transpassando todos os sujeitos da mesma forma, né? Todo mundo sendo assujeitado, todo mundo sendo submisso, todo mundo acreditando nos valores do produtivismo, nos valores do empreendedorismo, e todo mundo reproduzindo isso. E aí vem o idiota e diz, não, eu não concordo com isso, eu não penso dessa forma, eu tenho uma forma diferente de pensar, eu acho que o lúdico é mais importante, eu acho que o jogo é mais importante, eu acho que a poesia é mais importante do que o trabalho, eu acho que a alegria e o prazer de viver e de desfrutar da vida é muito mais importante. Isso quebra então essa cadeia de comunicação. Eu acho que é isso que Byung-Chul Han está querendo dizer aqui, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado de fazer comigo essa caminhada, fazer esse trilho, passeando por esse livro, Psicopolítica, capítulo por capítulo. Com certeza a gente se encontra aí, analisando um outro livro de Byung-Chul Han ou algum livro de algum outro autor ou autora. Um abraço e até o próximo vídeo.